Olá, eu sou Rui Diamantino, aqui pelo Cefas, Círculo Espírita Francisco de Assis, fazendo um comentário que tem uma tentativa de uma opinião sobre a questão dos médiums que são empoderados pelas pessoas, que ganham as mídias e que, afinal de contas, tempo mais, tempo menos, vêm demonstrar as suas dificuldades no exercício deste poder mediúnico. Lembrando que, conforme nos ensina o livro dos médiuns, a mediunidade ela não tem moral necessariamente. Ou seja, o grau da mediunidade, o poder que um médium tem de realizar prodígios, coisas fantásticas através da sua mediunidade, de efeitos físicos ou efeitos inteligentes, não tem nenhuma relação com a sua moralidade. E é este justamente um ponto, um nó, que dificulta muito uma prática mediúnica de qualidade. É que muitas vezes os médiuns confundem essas suas capacidades, esse grau de mediunidade acentuado, esta sensitividade, esta captação do mundo espiritual de forma bastante ampla, com algo que está numa missão, que ele coloca num lugar missionário. E isto não ocorre, salvo quando ele, pelo menos do ponto de vista do livro dos médiuns e da ética da conduta mediúnica no espiritismo cristão, esta pessoa faz por valer suas qualidades morais, emprega esta mediunidade no bem comum, emprega esta mediunidade sem pretensões, emprega esta mediunidade para fazer com que a luz, o esclarecimento, o bem, o exercício da caridade fraterna possa atingir o maior número de pessoas neste nosso mundo de expiações e provas. A mediunidade, portanto, do ponto de vista do livro dos médiuns, do ponto de vista kardeciano, tem a finalidade de esclarecer, de consolar, de anteparar. E, claro, em tudo isto vai o consolo da comprovação da imortalidade da alma. Bem, vamos aqui ver uma notícia quanto a este assunto do empoderamento dos médiuns que saiu sobre o João de Deus, o João de Abadiana. A tentativa aqui não é fazer qualquer julgamento ou condenação, mas vamos apenas mostrar um fato em que muitos, inclusive os espíritas, caem, digamos, na equivocação. Ou seja, cresce o médium no meio espírita, cresce o médium nas suas possibilidades de assistência, no seu grau da mediunidade, e desde logo isto é tomado como uma condição missionária especial. E aí entra a condição moral do médium que Kardec muito bem nos lembra, como já dissemos, para fazer valer realmente o que é um bom médium do ponto de vista do livro dos médiuns e do espiritismo cristão codificado por Allan Kardec. Vamos ver aqui a notícia que saiu no dia 8 de dezembro na Folha de São Paulo. Vamos ver. Aqui está. João de Deus é condenado a mais de 109 anos de prisão por crimes sexuais. Essa situação sobre o João de Deus foi bastante divulgada, houve uma série, um seriado que foi lançado pela Rede Globo, mostrando, inclusive, as pessoas que foram vitimadas pelo João de Deus, e aqui está os danos morais de até 100 mil a cada vítima. É um dinheiro que talvez não recupere o dano moral, os danos causados pelos abusos, pela violência cometida contra estas vítimas. E, naturalmente, que o João de Deus se viu envolto numa rede de defesa, principalmente pelos seus seguidores mais próximos, entendendo-se que João de Deus, lá em Abadiana, se tornou uma espécie de um grande coronel espiritual, se tornou uma espécie de um mandatário, constituiu uma rede de dependências em relação a ele, em relação à sua mediunidade. E é nisso que a gente precisa estar atento, não só a uma condição como a de João de Deus,
que não é um médium espírita, porque mediunidade, é sempre bom repetir, existe em todas as áreas da vida. A mediunidade não é propriedade do espiritismo. Então, o João de Obadiana, ele não é necessariamente um médium espírita. Inclusive, embora ele atuasse num centro espírita, as características que observamos nas suas falas, nas suas práticas, não são aquelas recomendadas por Allan Kardec. Então, ele é um médium espiritualista que podia usar até o nome de espírita, mas não o espírita cristão, o espírita de orientação kardeciana. Vamos então fazer algumas considerações sobre esse contexto de João de Deus, que não é só dele, é de muitos outros médiuns, é de muitas outras pessoas que alcançam notoriedade no nosso movimento espírita, e aqui estamos falando propriamente do movimento espírita que disse orientar pelos ensinos de Allan Kardec. Ora, João de Deus constituiu uma rede poderosa. Isso também existe em torno de muitos médiuns espíritas. E aí, quando a gente observa que esta rede poderosa se reúne em torno de um médium tido como, entre aspas, poderoso, como profícuo, como realizando um trabalho de grande alcance, um trabalho social, um trabalho mediúnico, um trabalho de cura, um trabalho de escrita, em que as redes começam a funcionar em torno dele, inclusive redes das cidades onde moram, para hospedagem, transporte, acolhimento das pessoas, é hora de começarmos a pensar no que efetivamente está acontecendo. Porque então pode-se proceder a negócios, pode-se proceder a estas dependências em que o médium funciona como um atrator local, funciona como alavancador de negócios para a cidade e há de se pensar se ele fica isento de ganhos ou de alguma troca vil nesses negócios. Este é um grande perigo que a mediunidade espírita cristã corre. Ou seja, dessa espécie de sedução que este poder irradiado por um médium tem sobre uma determinada comunidade local e depois que vai se espalhando por outras partes, em outras comunidades e às vezes atinge uma condição nacional. Muito bem, quando não seja por uma fenomenologia estupenda, extraordinária, como o caso de João de Deus e de outros médiuns espíritas, aqui incluído o nosso Chico Xavier, já desencarnado, o que nós podemos pensar é que, em uma outra forma mais discreta, a ascensão de determinados médiuns que espalham suas benesses, digamos, de ação comunitária, de atenção caritativa, também, se não é do próprio bolso, começa a fazer sua rede de negócios, sua rede de contatos com partes do governo, com benfeitorias de políticos, etc, etc, etc. O que vem a dar no mesmo. E a gente fica a se perguntar se é esta a missão do médium espírita. Se é esta a missão dos espíritas, ou seja, se você tira do seu bolso, gasta do seu próprio bolso para atender caritativamente, ou melhor, vamos dizer, filantropicamente, aquelas pessoas necessitadas, muito bem, é o gesto seu do óbolo da viúva, é o dinheiro que você tira dos seus outros gozos para poder dar às pessoas necessitadas. Legítimo, ótimo, espiritual, nada a dizer. Porém, quando você quer fazer crescer essa assistência e começa a fazer alavancas, âncoras, você começa a fazer tecidos, redes de influência para fazer crescer a coisa, como se diz, e atingir um muito número de pessoas, é de se perguntar se isso realmente não começa a ter esses compromissos negativos que podem redundar em crimes, se não sexuais, como os do João, mas outros crimes que estão ligados ao setor financeiro, ao setor de compromissos obscuros. Então, como disse Kardec, a modéstia
o devotamento e o desinteresse no sentido de que não quero ganhos para mim, o médium que não quer ganhos para si de nenhuma ordem, mostram as características do bom médium. Fazer crescer um trabalho, fazer um trabalho se avolumar, não é a questão. A questão é o quanto o médium, entendendo-se aqui o medianeiro da assistência espiritual, o medianeiro da psicografia, o medianeiro da cura, aqueles que expõem, que são palestrantes, que são, de alguma maneira, medianeiros do mais alto, quando aventam o bem, quando aventam o esclarecimento, quando expõem a nossa amada doutrina, estes todos têm o dever de cumprir a modéstia, o devotamento, o desinteresse, a abnegação. É isto que a doutrina requer de nós. Não é o estrelato, não é a fama, não é a mídia, não é a divulgação, é sim o serviço para o Cristo, para a doutrina e sempre guiado pelo Espírito da Verdade. Paz e bem, e até outra oportunidade.